Convido os irmãos a ficarmos de pé e abrirmos as Sagradas Escrituras no Evangelho de São Lucas, Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é do Nosso Senhor Jesus Cristo, não é de Lucas. A versão é que é de Lucas. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18. E vamos ler os versículos 18 a 30. Lucas 18 a 30. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e traz um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Amém. Ó Pai, agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, fala-nos, pois, pelo Teu Espírito através dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar-vos. Eu convido os irmãos a manterem as vossas Bíblias abertas. Vamos meditar neste texto. Portanto, é bom que tenham as vossas Bíblias abertas para meditarmos neste texto mais facilmente. Temos aqui um homem altamente posicionado na sociedade judaica, um príncipe, um dos principais, possivelmente um dos principais dentro da religião, portanto, fazia parte certamente dos fariseus ou dos saduceus, mas foi ter com Jesus e fez-lhe uma pergunta crucial, uma pergunta que é fundamental, uma pergunta que certamente tem a ver com a essência da nossa vida, o alvo da nossa vida. E ele pergunta o que era necessário. Bom mestre, começa por esta afirmação: bom mestre, que hei de fazer, ou que bem farei, para herdar a vida eterna? Esta é uma pergunta, portanto, crucial. Todos nós queremos aqui a vida eterna, todos nós queremos, portanto, a salvação, queremos, portanto, a glória eterna. Então, a pergunta crucial é: que hei de fazer? E esta é a pergunta que, certamente, que nos indica o que está realmente no nosso coração e qual é o alvo realmente que nós buscamos na nossa vida. E notei que este príncipe tinha o alvo da sua vida era um alvo realmente principal, o alvo mais importante que todos nós podemos ter. Infelizmente, poucos têm este alvo. Todos pensam nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, nas coisas que afetam a nossa vida nesta peregrinação terrena, mas são muito poucos aqueles que pensam que para além desta vida há outra vida, e essa vida tem muito mais valor porque é eterna. Não quer dizer que esta vida não tenha valor, não tenha importância, estamos aqui e estamos a vivê-la, portanto tem toda a importância para nós, mas há algo ainda mais importante. A vida projeta-se para além da sepultura, a vida projeta-se na eternidade.
E a pergunta que se coloca é: as coisas desta vida são importantes, então quão importantes não serão as coisas para a vida eterna? E daí esta pergunta crucial: então o que é que hei de fazer para ter uma vida eterna como deve ser? Uma vida eterna gloriosa. Sim, porque a alma é eterna, haverá sempre eternidade, mas poderá ser uma eternidade de tormento ou uma eternidade de felicidade eterna. Portanto, a pergunta crucial é: o que hei de fazer para dar essa vida eterna? E a pergunta é feita a Jesus. E este príncipe dirige-se a Jesus como bom mestre. Há um problema crucial aqui, que esta pergunta deixa a descoberto. E esse problema crucial é: o que é que eu hei de fazer? Ou seja, nós pensamos sempre que está nas nossas mãos conquistarmos a salvação, que está nas nossas mãos conquistarmos esta herança gloriosa e eterna que Deus tem reservada para nós. Mas temos sempre a tendência de pensar que está nas nossas mãos alcançar essa realidade. E por que razão é que nós pensamos que podemos alcançar por nós mesmos, por aquilo que fazemos, que bem farei, ou que hei de fazer, para alcançar a vida eterna, para herdar a vida eterna? E, portanto, porquê é que nós colocamos esta pergunta? O que é que hei de fazer? Porque pensamos que nós podemos fazer algo. Podemos fazer alguma coisa que tenha mérito suficiente, que tenha valor suficiente para que Deus nos dê a salvação, para que Deus nos dê a vida eterna. E porquê é que nós dizemos que este é o sentimento que está no nosso coração? Podemos, por nós mesmos, conseguir aquilo que desejamos. Porque Jesus responde a esta pergunta desta forma. Reparem, Jesus não responde logo o que é que ele há de fazer. Quando ele diz, bom mestre, o que hei de fazer? Jesus não diz imediatamente o que é que ele há de fazer. Jesus diz, por que me chamas bom? E agora eu pergunto aos irmãos, por que razão é que Jesus começa a resposta precisamente com uma pergunta? Por que é que me chamas bom? Claro que para nós, Jesus como Deus, obviamente que é bom. Mas ninguém neste momento considerava Jesus como Deus. Isso até seria uma blasfémia para os hebreus, para os judeus. Seria uma blasfémia, por isso é que Jesus foi condenado. Sendo homem, fazes-te passar por Deus, por filho de Deus, como Deus. Portanto, neste momento, ninguém, nem mesmo os discípulos ainda, ninguém sabia verdadeiramente quem Jesus era. Para este príncipe, Jesus era um mestre. Como havia muitos mestres, muitos rabis, como eles chamavam, rabis, havia muitos mestres em Jerusalém. Jesus era mais um mestre e um bom mestre, segundo ele. Mas esta palavra bom, o que é que está por detrás desta palavra bom? Jesus diz, olha, porquê é que me chamas bom? Eu sou apenas um homem para ti. Olha, então fica sabendo que não há nenhum homem bom, porque bom só Deus. Ou seja, verdadeiramente bom só Deus. E aos olhos de Deus, aos nossos olhos, nós podemos dizer que certas pessoas são boas, certas pessoas são más aos nossos olhos. Pessoas que fazem coisas más, horrendas, e pessoas que fazem coisas boas. Pessoas que fundam lares de terceira idade, creches para crianças, hospitais, pessoas que são benfeitores da sociedade, benfeitores da humanidade, e que fazem coisas muito boas, socialmente boas. Mas aos olhos de Deus não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que realmente busque a Deus. Não há ninguém verdadeiramente que seja bom. Segundo o padrão de Deus, e isto é importante, muitas vezes nós nos avaliamos a nós mesmos à luz do que vemos e do que conhecemos à nossa volta. E olhamos para certas pessoas e dizemos, comparado com aquela pessoa, eu sou muito melhor. Eu nunca faria aquilo que esta pessoa fez. Por isso é que nós, geralmente, as pessoas gostam tanto de certos
de certas notícias, de certos jornais, e enfim, talvez certas notícias de crimes que se cometem, crimes abomináveis, crimes horrendos, mães que matam filhos, enfim, embora sejam pelo aborto depois, mas enfim, mas que ficam logo horrorizados. Ai, uma mãe que conseguiu matar o filho. Bem, se fosse dentro do seio, do ventre, já não era problema, não é? Mas como é fora do ventre, ai, que coisa horrorosa, matou o filho, vejam lá. E outras coisas abomináveis, outros crimes abomináveis que se cometem, que se praticam, e as pessoas ficam horrorizadas. Mas ao mesmo tempo que ficam horrorizadas, ficam com uma certa satisfação, autossatisfação. Ah, eu era incapaz de cometer aquele crime. E por isso gostam tanto são sempre, são tão apelativas. E por isso é que estas notícias sobre crimes e sobre coisas que se cometem, que são atrocidades, coisas horrorosas. Claro que nós, quando olhamos à nossa volta e vemos aqueles que nos rodeiam, nós podemos considerar que até somos relativamente bons. Mas, irmãos, esse não é o padrão com que nos temos de confrontar. O padrão é o Criador. O padrão é o Criador. Nós fomos feitos à imagem de Deus. E é a imagem de Deus que conta. E Deus é santo, santo, santo. E quando nós, em vez de olharmos à nossa volta, olhamos para Deus, então ficamos horrorizados, mas é connosco próprios. Miserável homem que eu sou, foi o que Paulo disse. E era Paulo. Miserável homem que eu sou. Portanto, irmãos, o padrão é Deus. Não são os nossos semelhantes, não é o nosso próximo. O padrão é Deus. E perante a bondade de Deus, a santidade de Deus, nós somos pecadores, não podemos nunca pensar que podemos verdadeiramente ser bons. Porque só há um bom que é Deus. Puro, santo e justo, só Deus. Claro que esta santidade, esta justiça, esta bondade se revela perfeitamente e plenamente em Jesus Cristo. Ele é a imagem visível do Deus que não se vê. Mas, neste momento, ele é apenas um profeta, ele é apenas um rabi, é apenas um mestre, um homem que fala em nome de Deus. E, portanto, quando Jesus alerta este príncipe dizendo: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um só é Deus. Mas porquê que Jesus faz esta interrogação? Este é que é o fundo da questão. Porque qual é o problema de nós pensarmos que podemos alcançar a salvação? Que nós podemos fazer algo que tenha o merecimento suficiente para que Deus nos dê a vida eterna? É porque nós pensamos que podemos ser bons. É porque nós não nos avaliamos tendo Deus como padrão. E por isso mesmo é que Jesus vai confrontar agora, depois de chamar a atenção, olha, que não há um bom, não há ninguém que seja bom, não há ninguém que possa herdar a vida eterna. Porquê? Porque o padrão da bondade é Deus, e esse padrão revela-se na lei. Esse padrão revela-se na lei. Então, se queres ser perfeito, se queres ser bom, se queres herdar a vida eterna, o que é que podes fazer de bom? Então, tens a lei. A lei revela a vontade santa, justa de Deus. A lei revela aquilo que Deus quer e requer da criatura, ou seja, do homem e da mulher. É isto que Deus requer de ti. Faz isto e viverás. Porquê? Porque a lei revela a santidade de Deus, a justiça de Deus. E ela é o padrão com o qual nós temos que nos identificar. E por isso mesmo, Jesus vai confrontar agora este principal, este príncipe, um dos principais da sociedade judaica. Vai confrontá-lo com esta realidade. Queres ser perfeito? Queres ser bom? Pensas que o homem pode ser bom? Então tens aqui o padrão, os mandamentos, a lei de Deus. E confrontam primeiramente, é interessante como Jesus confrontam primeiramente com a segunda tábua da lei. Há duas tábuas na lei. A primeira tábua tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E a segunda tábua, o nosso relacionamento com o nosso próximo. E Jesus começa por confrontá-lo com a segunda tábua, ou seja, o relacionamento com o nosso próximo. Sabes os mandamentos. Queres herdar a vida eterna? Então faz isto e viverás. É o que está escrito na lei. Se fizeres isto,
viverás. Tens a vida eterna. Porque é que tu me perguntas, sendo tu um dos príncipes, portanto, um dos principais dos fariseus, certamente, ou enfim, dentro da área religiosa, és um príncipe. Portanto, sabes perfeitamente a lei, conheces perfeitamente a lei. Então, perguntas-me o que é que has de fazer. A lei diz, faz isto e viverás. Então, confrontam com a lei. E então, reparem o que Jesus diz, sabes os mandamentos, porque é que me perguntas o que é que has de fazer? Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E mal o Senhor, o Divino Mestre, o coloca perante esta segunda tábua da lei, ele tem esta observação. Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Notai, aqui vemos outro erro deste príncipe, a sua interpretação da lei. Aqui vemos como os religiosos judeus interpretavam mal a lei. Não compreendiam a essência da lei. É que a essência da lei não é apenas faz isto ou não faz isto. Fazes aquilo ou não fazes aquilo. Não, a essência da lei tem a ver com o coração do homem. Com o sentimento que está no coração do homem que o leva a fazer ou não fazer isto ou aquilo. Isso é que é importante aos olhos de Deus. Este príncipe pode dizer, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, revela uma superficialidade tremenda na sua interpretação da lei. Não basta não matar, não basta não adulterar, não basta não furtar. É necessário que no teu coração não haja nenhum sentimento que leve ou que possa levar a roubar, a matar e a furtar. E mesmo a adulterar. E mesmo que esse acontecimento não suceda, o teu coração tem lá o sentimento que no devido tempo te levará a fazer isso, quando a oportunidade surgir. Se surgir a oportunidade, farás. Se não surgir, não farás. Mas o problema está no teu coração. Portanto, ele, ao afirmar que tinha cumprido com todos esses mandamentos desde a sua mocidade, não estava, portanto, a compreender verdadeiramente a essência da lei. Certamente que no seu coração já tinha tido desejo de furtar, de adulterar, de matar, já tinha certamente tido muitos desejos que eram pecaminosos aos olhos de Deus em relação ao seu próximo. Porque aqui o que está em causa é o seu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E certamente que ele, no seu coração, não amava o seu próximo como se amava a si próprio. E, portanto, mesmo que em termos factuais, em termos objetivos, ele nunca tivesse matado, nunca tivesse furtado, se é que nunca depende do que se entende por furtar também, é muito complexo, Quando nós por exemplo, não damos a alguém aquilo que é devido, estamos a roubar. Não é preciso roubar no sentido de tirar à pessoa aquilo que ela tem. Basta que nós possamos, enfim, dar à pessoa aquilo que ela merece e não dermos, estamos a roubar. E podendo dar, estamos a roubar. Portanto, há muitas maneiras de roubar. Agora, o problema está no sentimento, no que está no coração da pessoa. Qual é o sentimento que está no teu coração? Independentemente do que fazes. Porque, reparem, o pecado não é realmente matar ou roubar. Isso é o fruto do pecado. O pecado não é matar, nem roubar, nem adulterar. Isso não é pecado, isso é o fruto do pecado. O pecado é o sentimento que está no teu coração que te leva a cometer esse ato. Portanto, esse ato não é em si o pecado, é o fruto do pecado. O pecado é muito mais profundo, não é qualquer coisa exterior, não é uma obra exterior. Não é aquilo que nós fazemos que é pecado, é aquilo que está no nosso coração é que é pecado e que leva, portanto, a fazer aquilo que fazemos. Portanto, reparem, matar, roubar e adulterar e dizer falso testemunho, enfim, isso não é pecado, isso é o fruto do pecado. Portanto, o pecado é algo muito mais intrínseco, muito mais profundo, está no coração do homem. Está na mente do homem, está no pensamento do homem, está no coração do homem. Portanto, tem a ver com os sentimentos e com a nossa racionalidade. Tem a ver, portanto, com a total depravação.
da nossa natureza depois da queda. E, portanto, isso é que é o pecado. É o que está no teu coração, na tua mente, independentemente do que fazes ou não fazes. Depois o que fazes ou não fazes já é consequência daquilo que está no teu coração. Mas o que é importante nós compreendermos é que tudo tem a ver com a nossa mente e com o nosso coração. É isso, aí é que está realmente o problema crucial do homem. E, portanto, aqui o Senhor Jesus diz, reparem bem, quando ele diz, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, Jesus, claro, conhecia bem o que estava no coração e na mente deste homem. E então diz, o que é que o Senhor Jesus diz? Reparem, ainda te falta uma coisa, versículo 22, ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Há uma certa ironia também do Senhor Jesus, porque aquilo que lhe faltava era o mais importante. Agora Jesus, reparem, Jesus vai confrontá-lo com a primeira tábua. Mas, contrariamente ao que fez em relação à segunda tábua da lei, Jesus não vai confrontá-lo com o que está escrito. Porque se Jesus o confrontasse com o que estava escrito, ele acabava por dizer, tudo isso tenho cumprido desde a minha mocidade. Jesus vai confrontá-lo com a realidade do seu pecado perante esta primeira tábua, já que ele não era capaz, não tinha sido capaz, devido à sua má interpretação da lei, de reconhecer os seus pecados perante a segunda tábua, ele agora tinha de reconhecer na prática que estava errado, tremendamente errado em relação à primeira tábua da lei. Porque a primeira tábua da lei é amar a Deus acima de todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim. É este o problema crucial para este homem, para este príncipe. Não terás, como lemos em Êxodo, o texto que lemos há pouco, portanto, é a própria lei de Deus, a lei que Deus deu ao seu povo, a lei, portanto, perante a qual nós temos que nos confrontar, porque é a vontade santa e justa de Deus para nós, e que revela a santidade de Deus e a justiça de Deus. Agora, perante esta lei, perante esta primeira tábua, Jesus não vai confrontá-lo com o que está escrito, mas sim com a prática do que está escrito. Ou seja, o que está escrito é, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Tudo aquilo que está, reparem, o que está em primeiro lugar no nosso coração, aquilo que é mais importante para nós. E, ora, temos que nos confrontar com esta realidade, temos que nos examinarmos a nós próprios. O que é mais importante para mim? O que é mais importante para ti? O que é mais importante para nós, na nossa vida? Se não é Deus, então és um idólatra. Porque aquilo que for mais importante para nós, é, quer queiram, quer não, o vosso Deus. E a lei diz, não terás outros deuses diante de mim. O que implica que Deus tem de ter a prioridade na minha vida. Deus tem de ser, portanto, o alvo da minha vida. Eu estou neste mundo para glorificar a Deus, para buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, para buscar os interesses de Deus e não os meus interesses, ou seja, de quem for. Os interesses que contam para mim são os interesses de Deus. O que conta para mim é glorificar a Deus. Se isto não é uma realidade, então, qual é o alvo da minha vida? Para quem vivo eu? Para mim mesmo? A esmagadora maioria de todos nós vivemos para nós mesmos. São os nossos interesses que contam. É o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho. Portanto, a nossa vida está centrada em nós mesmos. O nosso ego, o nosso eu, o nosso ego é o nosso Deus. Reparem, a nossa vida está centrada em nós. Nós vivemos apenas pensando naquilo que nos é conveniente. E até muitas vezes nas nossas orações nós refletimos isso. Ainda há pouco ouvimos na escola dominical. Nós nas nossas orações... Porquê? Porque usamos, como foi dito, usamos a oração como uma arte mágica. Como uma arte mágica. Esfregamos a lâmpada, então vem
Olha, o que é que queres? Faz-me isto, faz-me aquilo, faz-me aquilo outro, eu quero isto, quero aquilo, quero aquilo outro. Ou seja, Deus, usamos a oração como uma arte mágica para que Deus nos dê aquilo que nós desejamos. E reparem, quando isto acontece, então estamos a inverter o processo da oração. Ou seja, em vez de estarmos a orar para colocarmos diante de Deus como servos para o servir, para o glorificar, estamos a colocar Deus como aquele que é o nosso servo. Não somos nós que servimos a Deus, é Deus que nos serve a nós. O que nós queremos é que Deus satisfaça os nossos interesses, os nossos, enfim, satisfaça, portanto, os nossos desejos, e por mais legítimos, já nem estou a falar de desejos que não sejam legítimos, mesmo por mais legítimos que sejam os nossos desejos, nós o que buscamos é a satisfação desses desejos. Não oramos a Deus porque amamos a Deus, porque realmente reverenciamos a Deus, porque reconhecemos quem Deus é e porque queremos estar em comunhão com Ele, porque queremos verdadeiramente adorá-lo, santificá-lo, servi-lo. Não, nós oramos a Deus para que Ele satisfaça os nossos desejos, as nossas ambições, os nossos anseios. Ou seja, portanto, qual é o alvo da nossa vida? Revela-se aí o alvo da nossa vida. Quem é que é o centro da nossa vida? É o nosso eu. Então, o que está escrito é: não terás outros deuses diante de mim. Então, reparem, quando Jesus confronta este homem com esta realidade, Jesus, portanto, não cita o texto, mas coloca-o perante este dilema. Agora, na prática, mostra na prática que Deus é tudo para ti, que Deus é o mais importante para ti. Como é que se prova perante um rico, como é que se prova que Deus é mais importante para ele do que a riqueza? Sim, o que é mais importante para ti? Tu és rico, tens tantas propriedades, tens tantos bens. O que é mais importante para ti? São esses bens ou é Deus? Não terás outros deuses. Reparem, se Jesus tivesse dito: olha, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Eu não tenho Deus nenhum, a não ser o Senhor Jeová. O Senhor Jeová é o meu Deus, não há outro Deus além dele. Estão a ver como ele estava a interpretar a lei? Como ele interpretava a lei? Por isso é que Jesus não disse: não terás outros deuses diante de mim. Não, Jesus diz: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, terás um tesouro nos céus, e então segue-me. Reparem, para seguir Jesus, não é necessário vender tudo quanto temos. Não é necessário, portanto, ficarmos na miséria. Mas devemos estar dispostos a servir a Jesus, seja em que situação for. Devemos estar dispostos a servir a Deus, seja em que situação for. E, portanto, o que é importante para nós é servirmos a Deus. O que é importante para nós é termos comunhão com Deus, é termos relacionamento com Deus, é amarmos a Deus. E quando Deus é tudo para nós, quando Deus é o padrão para a nossa vida, então nós podemos verdadeiramente ter os bens que tivermos, porque colocamos todos esses bens que temos ao serviço de Deus. E que bênção tem sido para as igrejas, por exemplo, que homens ricos e até mulheres ricas tenham colocado os seus bens à disposição de Deus, ao serviço do reino de Deus, servindo as igrejas, servindo as obras missionárias, servindo tantas coisas que são importantes. Portanto, reparem, o problema não está no despojamento das coisas. Para servirmos a Deus não é preciso despojarmos das coisas, é preciso colocarmos todas as coisas ao serviço de Deus. De uma certa forma, é também um despojamento das coisas. Ou seja, nós nos despojamos das coisas em relação a usá-las apenas para o nosso interesse. Agora colocamos as coisas que já não são nossas. Neste momento, nós não as consideramos como nossas, mas como de Deus. E então as coisas que temos, colocamos-las ao serviço de Deus. É uma forma de despojamento. Porquê? Porque geralmente os ricos, vivem, portanto, na opulência, no luxo. Então, mas quando os ricos colocam as riquezas ao serviço de Deus, tudo muda. Porque nesse caso, já não são as suas riquezas que contam para ele,
mas sim Deus. A prioridade é Deus. E os bens que tem já não são seus, são bens que coloca ao serviço de Deus. Vê a diferença. E é neste aspecto que é fundamental o despojamento das coisas. Ou seja, mesmo, como, e citando talvez, ou seja, citando não, mas, portanto, dizer algo como Paulo, enfim, dizendo algo semelhante ao que Paulo disse, seria, portanto, parafraseando Paulo, dizia, portanto, tendo todas as coisas como nada tendo. Ou seja, sendo rico como não tendo coisa alguma. Porquê? Porque a nossa riqueza não é nossa. E então está colocada ao serviço de Deus. Isso é muito importante. Porquê? Porque isso mostra que Deus é verdadeiramente o Senhor e que não há outro Senhor na nossa vida que não seja Deus. O contrário é este príncipe, reparem. Este príncipe, este homem, ficou muito triste. O que é que diz o texto? Reparem. Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e traz um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, reparem bem, ouvindo isto, ficou muito triste porque era muito rico. Porquê que ele ficou triste? Porque não era capaz de se despojar das suas riquezas para seguir a Cristo. O que significava que as suas riquezas eram o seu Deus. E o que é que diz a lei? Não terás outros deuses diante de mim. Este príncipe tinha um Deus na sua vida, que não era o Senhor Jeová. Tinha um Deus na sua vida que não era o Senhor Jeová. Não era o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este Deus era a sua riqueza. Por isso ele era incapaz de se despojar da sua riqueza para seguir a Cristo. Era incapaz. E isso provava que havia um ídolo. A sua riqueza era o seu Deus. E por isso o Senhor Jesus acrescenta. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, reparem bem no que Jesus disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Reparem, não são as riquezas, o problema não está nas riquezas, está na idolatria. Na idolatria, ou seja, no amar as riquezas. Amar as riquezas acima de todas as coisas. Em vez de amar a Deus, este rico ama as suas riquezas. E, portanto, as suas riquezas são o seu Deus. E quando isto acontece, e geralmente acontece sempre, quase sempre, são raras as exceções, quase sempre isso acontece. Aqueles que têm riquezas colocam a sua confiança, colocam a sua fé, colocam, portanto, o alvo da sua vida nas suas riquezas. Ora, a nossa confiança tem de estar em Deus. O nosso alvo tem que ser Deus. E, portanto, há aqui um processo em que as riquezas ocupam o lugar de Deus. E, ao fim e ao cabo, é uma forma também de egolatria. Porque o rico quer ser rico para satisfazer os seus desejos. Para, enfim, portanto, vive para si mesmo. Ao viver para as riquezas, ao viver para si mesmo, é quase a mesma coisa. É a satisfação dos seus interesses. E por isso o Senhor Jesus confronta-o com esta realidade e diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque dificilmente colocarão Deus em primeiro lugar, acima das suas riquezas, e viverão para Deus. Claro que Jesus acrescenta, reparem, esta imagem muito, muito interessante, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, é totalmente impossível. Segundo alguns comentadores, não é certo, mas segundo alguns comentadores, a agulha era o nome dado pelos judeus a umas passagens muito estreitas que existiam em Jerusalém e noutras cidades da Judeia. Havia umas passagens muito estreitas, em que dificilmente, com muita dificuldade, uma pessoa, um homem ou uma mulher, passavam. Dificilmente uma mulher ou um homem passavam por essas passagens muito estreitas, esses becos muito estreitos nas cidades. Eram chamadas agulhas. Um camelo não poderia passar. Era impossível um camelo passar. Se uma pessoa passava com muita dificuldade,
um camelo não poderia passar por essas agulhas. Portanto, esta imagem é a imagem clara. E os discípulos têm consciência da imagem, da importância da imagem que Jesus apresenta. Quando Jesus diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Qual é a reação deles? Logo, quem pode salvar-se? É impossível. Passar um camelo pelo fundo de uma agulha é impossível. Então, se é impossível um rico entrar no reino dos céus, quem é que poderá salvar-se? Porquê? Porque, aos olhos dos judeus, um rico era um homem que tinha a benção de Deus. A riqueza era um sinal de prosperidade, um sinal, portanto, de bênção de Deus. Se um rico, que segundo o critério judaico, enfim, com certo fundamento no Velho Testamento, realmente a riqueza pode ser uma bênção de Deus, o facto concreto é que, aos olhos destes discípulos, se um rico que tem a bênção de Deus, mas reparem o problema crucial, é que a bênção de Deus pode transformar-se em maldição. Quando aquilo que Deus nos dá é uma bênção de Deus, e nós, em vez de agradecermos a Deus e de adorarmos a Deus, adoramos aquilo que Deus nos dá. Em vez de adorar o dador, adoramos a dádiva. Em vez de amarmos o dador, amamos a dádiva. Colocamos a dádiva acima do dador. Reparem bem o problema crucial. Deus nos dá coisas, e se Deus nos dá coisas, essas coisas que Deus nos dá são a bênção de Deus. Mas depois nós colocamos essas coisas como prioridade na nossa vida. E em vez de amarmos a Deus, amamos essas coisas. E colocamos, portanto, essas coisas como mais importantes ainda, ou seja, do que o dador. Quer dizer, consideramos o prédio mais interessante, ou mais importante, desculpem, mais importante do que o construtor. E em vez da nossa consideração, do nosso louvor ser para o prédio, o nosso louvor, a nossa consideração é, em vez de ser para o construtor, o nosso agradecimento é para o prédio. Portanto, isso muda por completo a situação, inverte por completo a situação. Portanto, o problema da riqueza, como bênção de Deus, é que este príncipe estava a colocar essa dádiva acima do dador e a amar essa dádiva acima do dador. Por isso, quando os discípulos perguntam quem pode salvar-se, porque em princípio a riqueza era uma bênção de Deus, se uma pessoa abençoada por Deus não pode salvar-se, então quem pode salvar-se? E agora reparem a resposta de Jesus. A resposta de Jesus não deixa margem para qualquer dúvida, não há qualquer ambiguidade. É impressionante como depois desta resposta de Jesus, ainda haja hoje pessoas que leem a Bíblia, que até estudam a Bíblia e continuam a afirmar que o homem pode, fazendo isto, fazendo aquilo, por sua vontade própria ou por seu desejo, pode ainda ter merecimentos suficientes para alcançar a vida eterna. Quando o homem pode salvar-se. Mas Jesus disse precisamente, reparem o que Jesus diz, qual é a resposta? As coisas, versículo 27, a pergunta é, quem pode salvar-se? Reparem, a pergunta é, quem pode salvar-se? A resposta de Jesus é, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Jesus está a dizer frontalmente, é impossível, não podes salvar-te. Tu não podes salvar-te, ninguém pode salvar-se. Porquê? Porque só há um bom, que é Deus. E perante a bondade de Deus, todos somos maus. Todos somos maus diante de Deus. E, portanto, um mau não pode herdar a vida eterna. Ninguém há que possa fazer o bem diante de Deus, porque só Deus é bom. Então, neste caso, é impossível tu salvar-te. Mas aquilo que é impossível a ti, é possível a Deus. Ou seja, de Deus vem a salvação e só de Deus vem a salvação. E enquanto nós não tivermos consciência desta realidade, continuamos a ter ídolos na nossa vida. Continuamos a colocar aquilo que Deus nos dá como Deus na nossa vida. E em vez de agradecermos a Deus, de vivermos para Deus, porque é o dador de todas as coisas, nós vivemos para aquilo que Ele nos dá.
Os ricos para as suas riquezas. Os inteligentes confiando na sua intelectualidade, na sua racionalidade, pensando que no seu raciocínio podem chegar ao conhecimento de Deus. E, portanto, caindo em todo o tipo de idolatria, criando ídolos na sua imaginação. Porquê? Porque nós só podemos conhecer a Deus quando Ele se revela. Ou Ele se revela e nós o conhecemos, porque Ele se nos revela, da sua palavra e pelo seu Espírito. Ou então, nós nunca poderemos chegar ao conhecimento de Deus pela nossa racionalidade, seja por que modo for. E assim nunca poderemos alcançar a vida eterna. Então, irmãos, Pedro tem esta afirmação. Reparem, Pedro é um homem impetuoso, um homem de ação, um homem dinâmico, e diz, mas nós fizemos aquilo que tu disseste para este homem fazer. Nós deixámos tudo para te seguirmos. E Jesus tem esta afirmação tremenda. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Aqui está, reparem, quem coloca Deus em primeiro lugar, acima dos seus familiares. Isto é muito importante, irmãos. Muito importante, porque nós defendemos a família. A família é extremamente importante. A família é, digamos, o fundamento da sociedade que Deus quer. Mas, irmãos, Deus está acima da família. Deus tem de estar acima da família. Nós temos de amar, nós somos exortados, os pais a amarem os filhos a amarem os pais a terem consideração pelos filhos, os filhos a respeitarem os pais e a obedecerem aos pais, a mulher a amar o seu marido e o marido a amar a sua mulher. Isso é fundamental, é uma ordem divina. Mas, irmãos, acima do amor que temos para com os filhos, ou para com os pais, ou para com a mulher ou o marido, está o amor a Deus. Só assim é que podemos dizer que amamos a Deus acima de todas as coisas. Se a nossa mulher, ou o nosso marido, ou o nosso filho, ou o nosso pai tem prioridade, ou os nossos pais têm prioridade, então esses, por muito que seja uma dádiva de Deus, novamente, uma dádiva de Deus e uma bênção de Deus, estamos a amar e a adorar aquilo que Deus nos dá, em vez de adorarmos a Deus que nos deu. E portanto, este é o problema crucial. Para os crentes, para os cristãos, é que esquecemos que tudo que nos vem de Deus, tudo é uma dádiva de Deus. Então é Deus que tem que ser exaltado, é Deus que tem que ser glorificado, é Deus que tem que ser amado. E depois nós amamos as coisas que Deus nos dá, porque amamos a Deus. E o marido ama a mulher porque a mulher é uma dádiva de Deus. A mulher ama o marido porque o marido é uma dádiva de Deus. Os pais amam os filhos porque os filhos são uma dádiva de Deus. Os filhos amam os pais porque os pais são uma dádiva de Deus. E, portanto, é a Deus que nós amamos, amando também os outros. E, portanto, reparem que o amor ao próximo, por isso é que é a segunda tábua. A segunda tábua da lei é amar ao próximo. Porquê? Porque a primeira é amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, amar o próximo é um reflexo do amor a Deus. Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas, amamos também o nosso próximo como nos amamos a nós mesmos. Porquê? Porque o nosso próximo é também uma dádiva de Deus. O nosso próximo é também uma dádiva de Deus. E porque o nosso próximo é uma dádiva de Deus, nós o amamos. Mas amamos porque, acima de tudo, amamos o dador. Irmãos, que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós possamos examinar-nos a nós mesmos e vermos até que ponto é que nós reconhecemos que tudo nos vem de Deus e que só de Deus pode vir a salvação e que só Ele nos pode salvar e que por isso mesmo nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, viver para Ele e servi-lo de todo o nosso coração. Oremos. Ó Pai, damos-te graças porque reconhecemos que tudo quanto nós possuímos, tudo quanto nós somos, provém de Ti. Por isso te pedimos humildemente que nos dês, pelo Teu Espírito, este discernimento para podermos compreender esta realidade. E também te pedimos humildemente que possamos colocar todas as coisas que Tu nos dás e que nós mesmos possamos estar ao Teu serviço e glorificar o Teu nome. Que a Tua palavra possa ficar nos nossos corações e possa produzir fruto na nossa vida, para a Tua glória.
em nome do Senhor Jesus.